Queria convidar o Dr. Márcio Fortini, representando aqui a AMB, para secretariar os trabalhos dessa segunda mesa redonda. Então vamos compor essa segunda mesa, já agradecendo a coordenação do Fórum pelo convite, pela nossa participação aqui nos trabalhos. Eu convidaria então agora a doutora Maria Cristina Sete de Lima, consultora do CONASEMS, doutora Maria Cristina, médica sanitarista, consultora do CONASEMS, professora da Faculdade de Ciências Médicas e da Faculdade de Ciências de Administração de Pernambuco, Universidade de Pernambuco. Muito prazer. Convidar o Dr. Edson Rogatti, presidente da CMB, pós-graduado em Administração Hospitalar, presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, hospitais e entidades filantrópicas. Diretor-presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo, vice-presidente da Confederação Internacional das Misericórdias, ex-presidente da Santa Casa de Misericórdia de Palmital, ex-secretário e vereador da Câmara Municipal de Palmital e ex-chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Palmital. Convidar a doutora Gabriela Giacomini Cardoso, não sei se eu pronunciei corretamente, especialista em Direito do Trabalho, pós-graduada pela PUC, membro da Comissão de Estudos de Direito do Trabalho do IASP e membro da Comissão de Estudos de Direito do Trabalho Empresarial. Prazer. Muito obrigado pela presença. O outro que compõe essa mesa sou eu mesmo. Eu dispenso o currículo para não perder mais tempo. Convidar o meu amigo presidente da FMB, da Federação Médica Brasileira, Dr. Casimiro de Reis Júnior, médico ginecologista obstetra pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, pós-graduação em Administração Hospitalar. Casimiro não está. Pós-graduação em Economia do Trabalho pelo IE, da Unicamp. Deve estar chegando aí. Quero convidar também para compor a mesa o Dr. José Alejandro Bulon, ou Bujon, consultor aqui jurídico do Conselho Federal de Medicina, bacharel em Direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, pós-graduado em Processo Civil pelo Instituto Brasiliense de Ensino e Pesquisa, IBEP, e exerce o cargo de coordenador jurídico do Conselho Federal de Medicina. Estamos com a participação também do Dr. João Ladislau Rosa, relator, e Márcio Silva já está aqui também na relatoria dessa segunda e última mesa do Fórum ProSUS. Nós estabelecemos o prazo, acho que de 10 minutos, não é isso? Para cada palestrante. Para não perder mais tempo, porque nós temos um debate bastante extenso, e acho bom que seja assim, e para que a gente possa aproveitar esse tempo do debate, o ideal é que a gente comece já passando a palavra para os nossos... Pois não, doutor Márcio. Eu só queria pedir aos palestrantes, enquanto secretário, que se tivesse aos 10 minutos, porque senão por causa do adiantado da hora. Não sei como é que eles vão se organizar, mas estão muito atrasados, muita gente aqui tem voo e acaba que atrapalha os trabalhos. Bom, colocada essa questão, eu já teria o prazer já de convidar a doutora Maria Cristina Sete de Lima para que possa usar a palavra aqui nesse prazo de 10 minutos. Muito obrigada, presidente. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou aqui representando o CONASEMS. O CONASEMS é o
Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, e nós representamos a gestão municipal do SUS dos 5.570 territórios brasileiros. Eu não digo exatamente municípios, porque nos 5.570 nós temos 2 distritos, o distrito de Fernando de Noronha, que é um distrito estadual, e o Distrito Federal, que ora é Estado, ora é município, porque nas suas atribuições tem as duas, né, competências. Eu queria agradecer o convite em nome do CONASEMES. Quando o convite foi enviado, foi ao nosso presidente Mauro Junqueira, no final de junho, e nós tivemos o nosso congresso agora, entre 2 e 5 de julho, e nossa presidência agora é de Williams Freire. O Williams Freire, ele é secretário municipal de saúde de Pacatuba, no Ceará, era nosso vice-presidente e assumiu a presidência. Eu coloco isso para contextualizar minha fala, que não é a partir de uma entidade médica, né? Nós representamos os empregadores municipais, não estão os empregadores federais, nem os empregadores estaduais aqui. Imagino que, já pedindo desculpas pela informalidade da fala, a pancada para o empregador venha todo para o município, porque, afinal, sempre a culpa de tudo é do município, né? Então, fazendo essa brincadeira, eu gostaria de fazer, né, algumas pontuações. Nós, né, somos os que mais empregam no setor público. Tem um estudo da professora Maria Helena Machado, da Fiocruz Rio, e ela fez pelo inquérito da assistência médico-sanitária dos trabalhadores em saúde que estão no setor público, em torno, eu estou arredondando, de 70% são empregados municipais, trabalhadores de saúde que estão na gestão municipal, na gestão estadual em torno de 24% e na gestão federal em torno de 6%. Então, no setor público, o setor municipal hoje, com tudo o que aconteceu do SUS, da instituição do SUS na Constituição Federal, é o maior empregador. E este município tem diversas faces, né? Ele tem um município que a gente tem no país de menos de 1.000 habitantes, ou em torno de 1.000 habitantes. Nós temos muitos municípios nessa condição, e temos municípios como São Paulo, cuja população é maior do que o estado que eu moro, que é Pernambuco. Então, o município de São Paulo tem cerca de 12 milhões, 13 milhões de habitantes, Pernambuco tem 9 milhões. Quando a gente pensa nessa complexidade, a gente vai entender mais e cada vez mais a dificuldade das relações de trabalho do médico e, como já foi colocado pelo juiz que brilhantemente fez sua conferência antes dessa mesa, dos aspectos jurídicos. A maior parte dos contratos ou das formas de relação de trabalho estabelecidas pelos municípios são concurso, em boa parte deles, contrato temporário, né, o cargo comissionado, que também é utilizado, e a CLT. Essas são as formas mais clássicas, mais tradicionais com as quais os municípios, né, fazem o vínculo ou não com a sua força de trabalho. Mas também temos, e infelizmente temos, não defendemos enquanto CONASEMES, nós temos a relação que não existe, que é o pagamento por RPA. Nós temos uma relação forte com cooperativas e com o processo, né, de organizações sociais acontecendo no Brasil desde a década de 90 para cá. Nós temos um processo de terceirização, onde muitos municípios contratam, transferem a gestão dos estabelecimentos para a OS, como os estados também fazem, e aí nas OS você tem uma relação que muitas vezes é seletista e tem outras também. A pejotização é um fenômeno que está aumentando, mas não diretamente com o gestor municipal, ela é indireta através das OS. Na nossa realidade, o que está acontecendo, quando é uma relação com a OS faz a relação de pessoa jurídica com os seus trabalhadores. Essa tem sido uma coisa, tem sido um fenômeno que está acontecendo. Enquanto CONASEMES, o que a gente defende? A gente defende a desprecarização, trabalhamos nessa linha. A gente defende o cumprimento da legislação trabalhista, acho que é bem importante colocar, eu estou falando aqui representando a diretoria do CONASEMES, essa fala foi debatida, né? E a gente tem algumas preocupações que fazem parte do nosso cotidiano, que a gente achou por bem colocar no debate.
existe por parte da categoria médica, e eu sou médica também e já fui funcionária de unidade básica de saúde antes de fazer concurso para a universidade, existem demandas diferentes que se apresentam para a gestão. Uma parte dos trabalhadores médicos quer fazer concurso, uma parte discute com a gente que não quer ser concursado, quer ser contrato temporário, são demandas muito diferentes. E, às vezes, quando ele já tem 2 vínculos de trabalho, por conta do processo, por conta da Constituição e do próprio Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, eles fazem e pressionam a gestão municipal pela demanda de serem PJ, porque com isso eles podem ter mais um vínculo de trabalho. A gente achou que era importante colocar isso aqui para o debate num espaço desse. Então, não existe só a demanda do empregador, existe também a demanda do médico. Muitas vezes eles, olha, eu não quero ser pessoa física, eu não quero contrato, eu quero ser PJ porque eu já tenho um vínculo no município vizinho tal e já tenho outro tal. Então, acho que é importante demais que esse fórum possa debater essas questões, certo? A gente considera que o mundo do trabalho vem mudando, que de qualquer forma não se pode trabalhar, porque existem questões que vão acontecer numa população jovem que já acontecem com os médicos que passaram dos 50, como eu. Quando o profissional de saúde adoece, quando ele tem uma doença crônica, quando ele tem uma demência, quem que vai cuidar desta situação? Na situação de estatutário, a gente tem uma proteção. Na situação de CLT, também temos. Na situação do contrato temporário, não temos. E fazemos isso no município. Eu estou colocando aqui para discussão com muita tranquilidade. O cargo comissionado tem um recolhimento previdenciário. Eu sempre digo que o cargo comissionado é o que é mais volátil de todos, porque depende de uma caneta para assinar a portaria de nomeação e depois de uma caneta para assinar a desoneração. Basta você discordar profundamente do grupo político do qual momentaneamente você faz parte. Eu digo isso porque eu fui secretária municipal de saúde em 4 municípios do meu estado. Então, existem situações que precisam ser colocadas à luz, né, de tudo que vem mudando, né? Eu olho para o juiz que me antecedeu no mundo do trabalho. Para mim, o adoecimento é importante. Na minha trajetória profissional, fui secretária na década de 90 em Camaragibe. Os trabalhadores daquela década, quando a gente implantou as primeiras equipes de saúde da família em Pernambuco, eles estão trabalhando até hoje. Tem 25 anos e já tinham vínculos anteriores, então eles estão em processo de aposentadoria. Como que isso vai se dar nessas novas relações? O que, enquanto corporação médica, vai ser defendido? São questões que eu acho que estão colocadas e foi muito bom que o CFM, nesse fórum, né, colocasse esse debate. Isso não significa dizer que o CONASEMES consegue que os 5.570 municípios façam o que a gente está dizendo. Da mesma forma que a FENAM, que a FEMEB, que a Confederação das Misericórdias, uma coisa é você ter uma entidade que dá uma direção, outra coisa é fazer com que todo mundo que você representa faça aquilo. Então, a nossa defesa é a da desprecarização, do respeito à legislação trabalhista e de que a gente consiga fazer com que o SUS seja entendido como um sistema onde as pessoas têm direito a ele e a saúde é um direito e não uma mercadoria. Agora, não é fácil fazer isso num ambiente onde o subfinanciamento é crônico. Acho que a questão do financiamento da saúde, que é uma área que eu tenho um domínio bastante interessante, porque tive que aprender muito ao longo dos tempos de gestão, não pode ser colocada como algo de hoje. O subfinanciamento é desde que o SUS foi colocado na Constituição. E aí é muito fácil para mim discutir, porque nós perdemos no financiamento do SUS de todo e qualquer governo. Perdemos para o presidente Itamar Franco, perdemos para Fernando Henrique, perdemos para Lula, perdemos para Dilma, perdemos para Temer e estamos perdendo para Bolsonaro. Então, essa não pode ser uma discussão partidarizada. Ela tem que ser uma discussão de que a saúde ainda não é um direito para todos os brasileiros, porque ela não é entendida como prioridade enquanto sistema público. Colocando essa fala, eu já estou terminando, porque eu já estou vendo que faltam 20 e poucos segundos, não é verdade? Eu gostaria de provocar vocês para o debate, minha tarefa também é essa, de como que um município, sem reforma tributária, e é o que hoje executa as ações de saúde, consegue dar conta daquilo que precisa ser feito para todos os brasileiros. Com isso,
E por que eu coloco isso? Para que vocês não entendam o município como aquele coitadinho que não faz nada certo, porque não é assim. Nós somos responsáveis pela diminuição da mortalidade infantil, nós somos responsáveis também pela diminuição da mortalidade materna, ainda que ela tenha se alterado nos últimos anos. Nós somos responsáveis por uma melhoria da cobertura vacinal que avançou do PNI lá atrás, década de 70 e 80, até há 2 anos atrás, porque a cobertura vacinal só diminuiu nos últimos 2 anos, e tem toda uma discussão do porquê disso, que não vai ser objeto desse fórum, e nós queremos ser entendidos como parceiros daqueles que defendem e constroem o SUS. Acho que o restante fica para o debate, porque eu completei os 10 minutos. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigado, Maria Cristina. Agora nós vamos ouvir a visão dos filantrópicas e o doutor Edson Rogatti. Boa tarde a todos e a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer ao Conselho Federal de Medicina por essa participação da CMB, da Confederação das Misericórdias do Brasil, nesse 2º Fórum Nacional do ProSUS. Eu vou fazer um cenário do SUS. A CMB representa 2.172 hospitais sem fins lucrativos. O SUS atende hoje, atualmente, mais ou menos 150 milhões de pessoas no país, com um orçamento de 118 bilhões ao ano. Só para vocês comparar, a gente tem aí a Alemanha, uma população 2,5 vezes menor que a nossa, e ela gasta 3 vezes mais do que a nossa na área da saúde. E o cenário do SUS, ele tem muitos desafios, principalmente para nós, Santas Casas e hospitais filantrópicos. A tabela SUS, o SUS foi criado em 1988, 30 anos aí de SUS, quase mais, um pouquinho mais, e a tabela SUS está desatualizada há mais de 15 anos. Eu perguntaria a vocês, qual empresa privada que conseguiria viver aí 15 anos sem ter aumento dos seus produtos, sem ter nada? Vocês podem ver energia, água, luz, tudo. Pega há 15 anos atrás e pega hoje quanto custa para vocês e a gente sem esse aumento. A gente tem um alto percentual de grosas devido ao burocrático sistema de pagamento por plano de saúde. A judicialização da saúde, ela está prejudicando principalmente aquelas pessoas mais carentes que utilizam o SUS. Porque quem mais usa a judicialização na área da saúde são aquelas pessoas que podem pagar uma banca, pagar um grande escritório de advocacia para utilizar desse mecanismo. Não sou contra a judicialização, que eu acho que é o único caminho que o cidadão tem quando é negado alguma coisa, seja a justiça. Mas isso vem tirar o dinheiro, o recurso do SUS, que pode ser distribuído de uma maneira geral no país, para poucas pessoas. As altas taxas de juros que os bancos públicos e privados cobram da nossa entidade. O próprio doutor Caio, que está aqui presente, ele foi uma das pessoas que nos ajudou a Santas Casas num projeto do FGTS Saúde, que há mais de 6 anos a gente estava discutindo para utilizar uma pequena parte do FGTS, a um juro de 8,66, para financiar as Santas Casas. E se não fosse uma atitude dele dura, inclusive suspendendo a reunião e voltando às 15 horas para depois, a gente não tinha conseguido, que hoje está saindo os primeiros empréstimos depois de 6 anos e dá um juro um pouquinho mais alto daquele que a gente tinha discutido, que o doutor Caio lá foi firme na condição de ministro do Trabalho, a quem eu queria deixar aqui o nosso agradecimento de todas as Santas Casas e hospitais filantrópicos do nosso país. Programas de incentivo estaduais vinculados a metas de produção. Estamos vendo agora várias emendas, as emendas dos deputados, são emendas impositivas, e agora está indo para os municípios e a emenda sendo para aumentar a produtividade. Cada vez mais que a gente aumenta a produtividade,
mais despesa a gente tem nos nossos hospitais. Mas, mesmo assim, as Santas Casas e os hospitais filantrópicos nunca deixaram de atender o SUS. Hoje, o maior parceiro do SUS são as Santas Casas. Mais de 56% do atendimento SUS é feito pelas Santas Casas. A alta complexidade já está chegando a 70%. Há 15 anos sem aumento de tabela, vocês tiram uma ideia como que vive as Santas Casas, passa nesse momento. Só quem conhece sabe. E cada vez mais a gente continua atendendo o SUS. Quanto mais aumenta o SUS, mais prejuízo a gente tem. Então, são medidas emergenciais e não são suficientes. Você vê o BNDES Saúde, agora, depois de 6 anos também que a gente está conseguindo fazer os primeiros empréstimos. E a produção do SUS, atendimento ambulatoriais, mais 295 milhões de pacientes do SUS é atendido por nós. 69% da radioterapia e quimioterapia, 58% dos transplantes também é feito pelas Santas Casas e hospitais filantrópicos. O atendimento da alta complexidade, 58% dos procedimentos da alta, 64% das internações de cardiologia, 55% das internações de transplante, 67% das cirurgias oncológicas, 67% dos procedimentos de quimioterapia internado. A produção do SUS, apesar das dificuldades, os filantrópicos têm um grande volume de produção. Só para vocês terem uma ideia dos números de leitos, nós temos 350 mil leitos SUS. 184 mil leitos são os hospitais públicos que atendem, 51%. 132 mil leitos são os hospitais filantrópicos. 37% dos leitos SUS são os hospitais filantrópicos. A relação de médico e o SUS. O Sistema Único de Saúde, os empregos diretos são são quase 1.990.409 empregos no regime de CLT. 160 mil médicos autônomos ou pessoa jurídica. A fragilidade na contratação do profissional médico como pessoa jurídica, pois as entidades se sentem inseguras. Os salários, muitas vezes, aquém do mercado, a falta de um plano de carreira fazem com que os médicos desistem de trabalhar nos hospitais. Quem produz nos hospitais são os médicos, mas, infelizmente, o que eles recebem é muito pouco para prestar esse serviço do SUS. O próprio ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta, recentemente ligou e pediu: Rogatti, vamos fazer um mutirão de cirurgia ortopédica. Eu falei, pô, coisa boa. Mas qual tabela? Podemos pagar 2 tabelas, 3 tabelas, vamos estudar. Eu falei, olha, o senhor me dá um tempo para mim fazer um estudo. Eu falei, na hora, quais cirurgias, senhor? De joelho, de prótese. Fui ver. Uma cirurgia de joelho, o profissional médico, ele tem que sair do consultório dele, ir para o hospital, uma equipe lá preparada no hospital, com anestesista, auxiliar, enfermeiros, instrumentadora, tudo. Ele vai receber por essa cirurgia R$ 125,90. Qual profissional médico que vai sair do consultório dele para ir fazer uma cirurgia dessa? Você paga 2 tabelas, dá o quê? 250? Paga 3, dá 300 e pouco. Ele faz uma consulta e outra, ele vai ficar com o paciente para o resto da vida, porque a gente sabe, cirurgias tem um risco grande, principalmente cirurgias ortopédicas, com prótese, tem risco. E, às vezes, depois acontece alguma coisa, o paciente tem que retornar, e outros médicos não vão querer, tem que ser aquele. E o hospital vai ficar lá com o paciente 4 dias internado, toda essa equipe montada, centro cirúrgico, tudo, alimentação, medicação, às vezes precisa de um antibiótico, vai receber R$ 919. Então, é uma coisa assim, é uma relação muito difícil da gente, um fazer de conta que paga, o outro fazer de conta que atende, mas eu tenho certeza, há uma grande procura, há uma fila enorme por cirurgia, todas as cirurgias, mas principalmente a ortopédica. Eu garanto que, se fazer um levantamento no nosso país, muita gente... Eu vejo porque eu sou de uma cidade pequena,
Sou de Palmital, uma cidade no interior de São Paulo, com 22 mil habitantes. Quando tem, e é hospital lá, um hospital pequeno, de baixa complexidade, quando tem um colo de enfermo, às vezes, lá no estado de São Paulo, às vezes o paciente fica semana aguardando para ser removido a cross, mandar para outro hospital de alta complexidade para fazer essa cirurgia. E o risco que ela fica semana, 10 dias, mais dias, lá no hospital de uma infecção. Então, eu queria dizer para vocês, eu acho que esse debate é muito importante, e esse problema da PJ, da pessoa do coisa, a gente tem conversado. O médico, às vezes, ele não tem assim, ele não quer, como disse a doutora ali, ele ele tem 1 ou 2 mais emprego, depois ele tem que trabalhar. Hoje a coisa ficou muito difícil, o salário, às vezes, não é aquilo que realmente conduz com a sua profissão, então ele tem dificuldade. Então, há uma discussão muito grande sobre isso daí. Porque, às vezes, o hospital, inclusive, quer, naquele setor UTI, onde tem mais que a pessoa fica, registrar ali, o médico pessoa ali, ficar ali, às vezes ele não quer, porque ele tem outro compromisso, tem outra coisa. Então, eu acho que o momento é muito oportuno aí nesse fórum aqui do Conselho Federal de Medicina discutir essas relações médicas aqui. Queria agradecer, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Edson. Agora nós vamos ouvir a visão da MP através da doutora Gabriela Giacomini Cardoso, que é representante da MP. Por favor. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando a AMB para falar um pouco sobre o trabalho de contrato do médico e os aspectos jurídicos. A apresentação... Tá, já está lá? Ah, tá. Sei. Bom, eu gostaria de iniciar minha fala trazendo essa reflexão sobre a terceirização do serviço público de saúde. Foi uma obra escrita pelo professor Fernando Weber Matos. Ele trouxe esse texto quando teve a oportunidade de estudar a reforma trabalhista e a lei de terceirização. E aí eu gostaria de destacar um trechinho onde ele fala o seguinte: os médicos estabelecidos nos municípios geralmente não são contratados pelas empresas terceirizadas. Melhorou? O que acaba reduzindo o seu mercado de trabalho, causando ainda desestímulo à fixação e interiorização dos médicos, tão desejada por todos. A qualidade do atendimento médico torna-se uma questão secundária. O médico não tem vínculo com o município, acaba por não se integrar aos serviços e profissionais da comunidade. Opa, ao contrário. Aproveitando que a gente está falando aqui sobre aspectos jurídicos, eu achei oportuno trazer 2 leis que tratam sobre o trabalho do médico. A Lei 12.842, de 2013, que fala sobre o exercício da profissão, sobre os deveres do médico e as atividades privativas do médico, que são aquelas que só o médico pode exercer. E a Lei 3.999, de 61, que determina o salário mínimo do médico e que também determina que quando o médico é contratado pela base hora, ele tem que ser contratado por, no mínimo, 50 horas mensais. E esse entendimento também ele é consubstanciado na súmula 143 do TST. Falando rapidamente sobre as figuras jurídicas, porque eu acho que já foi tratado aqui nas palestras anteriores, no âmbito privado e no âmbito público, a gente tem formas diferentes de contratação do médico. No âmbito privado, a gente tem a figura pouco comum dos seletistas, dos cooperados, como já foi tratado aqui, dos autônomos que trabalham mediante RPA, dos PJs e das cooperativas. No âmbito público, em tese, a atividade da administração direta do serviço de saúde ela não poderia ser terceirizada, ela teria que ser prestada pelo governo, mas a gente sabe que isso é uma missão impossível. Então, o governo acaba terceirizando não só as atividades complementares, como também a atividade de saúde da administração direta.
E aí acabam acontecendo a precarização dos contratos de trabalho na forma dos PJs, dos terceirizados, como a doutora já adiantou, quando o governo acaba contratando essas empresas que acabam quarteirizando os serviços e tornando o contrato de trabalho do médico um contrato precário. Bom, aqui também a gente falando aqui a mesma coisa. Bom, nesse sentido da precarização do contrato de trabalho do médico, a AMB, no ano de 2016, ela recebeu uma denúncia, que eu acho que talvez alguns aqui já tenham conhecimento, se não todos, de uma médica, onde ela estava há 7 meses sem receber a sua remuneração. Não obstante ela estar há 7 meses sem receber essa remuneração, ela sofreu uma ação judicial, onde ela foi compelida a continuar trabalhando sem receber, sob pena de multa e até de detenção, caso ela descumprisse essa ordem judicial. E aí o que aconteceu? Houve a intervenção da AMB, a AMB adotou lá as medidas cabíveis, a decisão acabou sendo revertida e, com base nesse caso, a AMB iniciou um estudo, uma pesquisa. Nessa pesquisa, a AMB obteve 273 respostas. Dessas respostas, a gente teve o seguinte quadro. 46% dos médicos estavam de 2 a 3 meses sem receber a remuneração. 27% de 4 a 6 meses, 14% a 1 mês e 7% sem receber há mais do que 1 ano. Comparando esse quadro de atraso com a forma de contratação, a gente percebeu que 36% desses médicos não tinham nenhum tipo de vínculo com as entidades contratantes, enquanto 32% eram PJ. O que demonstra que aquele estudo do Dr. Fernando Weber e a conclusão dele sobre a terceirização e a precarização tem uma certa parcela de razão. Continuando o cenário de estudo da AMB, a gente também percebeu que 88% desses médicos que estavam sem remuneração estavam localizados no interior, sendo 39%, talvez até pela quantidade, né, das contratações que a doutora já expôs, estavam localizadas nos municípios. E aí, como esse estudo é de 2016, eu acabei trazendo aqui nos próximos 2 slides 2 notícias, só no intuito de demonstrar que essa situação ela se perpetuou no tempo. 3 anos se passaram desde o estudo de 2016 e nada mudou. A primeira notícia é uma notícia do G1, onde ela trata exatamente do atraso da remuneração. Aqui esse médico, ele era um médico sortudo, porque ele estava só há 10 dias sem receber a remuneração dele, não há 7 meses, como a doutora lá da pesquisa da AMB. E aqui é uma outra notícia onde a crítica, na verdade, é feita com relação à jornada de trabalho contratada, porque o médico ele é contratado por uma jornada inferior a 40 horas. Tudo bem que a gente tem aquela relação da autonomia do médico versus a relação de emprego, mas aí ele acaba tendo que ter vários tipos de contrato e não se fideliza a lugar nenhum. Ele não consegue fazer aquela relação médico-paciente que é esperada, um acompanhamento que é esperado pela sociedade. Acho que eu já não ultrapassei. Tá bom. Então, doutora, eu posso fazer... Tenho 4 minutos? Então, eu vou aproveitar para fazer, só como forma de reflexão e para provocar o debate, a leitura de um texto que eu trouxe, do Dr. José Marcelo Felim D'Ambroso. Ele foi procurador do trabalho e foi indicado pelo 5º Constitucional do TRT da 4ª Região. Ele fala o seguinte: no exame da realidade da saúde pública brasileira, as más práticas de gestão evidenciam que a criatividade é usada sempre para a burla da lei e não para o seu cumprimento. Pois, diante da primeira dificuldade encontrada, o gestor público busca como solução o ilícito e não uma alternativa legal para contornar o problema encontrado. Isto quando a situação de emergencialidade não é provocada pelo próprio gestor, que almeja o desgoverno do caos, com consequências trágicas para a população que resultam em cenários de guerra nas unidades de saúde, quando a vida humana se reduz à miséria, com instalações depredadas, doentes esperando o atendimento em filas intermináveis, pacientes largados no chão,
médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde tendo de escolher qual a urgência a atender primeiro, dentre tantos absurdos com os quais se pode deparar. Os graves problemas gerados pela terceirização da saúde pública vão continuar ocorrendo se não houver uma sensibilização social para o tema, em urgente resgate contra o tripúdio sobre as normas que disciplinam a concretização do direito à saúde do cidadão como direito humano, a ser feito através de fiscalização ampla e denúncia da sociedade, profissionais de saúde, CRM, CRS, conselhos de saúde, sindicatos, etc. E atuação firme do Ministério Público, e em especial o do Trabalho. Eram essas as palavras que eu tinha para dizer para vocês. Eu agradeço a atenção. Ainda falta 1 minuto, mas eu acho que você já completou a fala, né, Gabriela? Bom, agora nós vamos passar, então, a ouvir o Dr. Jorge Darzi, diretor de Relações Institucionais e Sindicais da FENAM, falando sobre a visão da FENAM em relação ao tema. Do jeito que você quiser. Cadê o... Bom, eu queria cumprimentar a todos, dizer da enorme satisfação de participar de um fórum como esse. Dizer também que as entidades médicas, de uma forma geral, já reconheceram há algum tempo que o mercado de trabalho, o exercício da atividade médica no Brasil, ela está razoavelmente comprometida e ameaça não só o aspecto ético do exercício profissional, como também a questão da própria responsabilidade civil e criminal do exercício dessa atividade. Portanto, nós não estamos falando de nada que seja menos importante do que a vida desse profissional, a integridade física desse profissional, porque nós estamos falando também da violência contra esse profissional, quando o ambiente de trabalho não está devidamente apresentado, e também das responsabilidades que esse profissional assume, quando, na verdade, ele assume diante de uma realidade que absolutamente ele tem responsabilidade. Então, é, sem sombra de dúvidas, um quadro gravíssimo, que inclusive motivou as entidades médicas a realizarem, no ano passado, o Encontro Nacional das Entidades Médicas. Esse encontro, ele rompeu um período histórico em que nós não tínhamos ainda travado esse debate entre as nossas instituições médicas, e naquele momento que nós realizamos o Encontro Nacional, nós conseguimos ali sedimentar a opinião do médico brasileiro. Passamos a ter uma opinião majoritária da categoria médica quando nós realizamos o Encontro Nacional das Entidades Médicas. E ali nós aprovamos uma carta dos médicos brasileiros ao povo, apresentando situações que para nós são de fundamental importância. A primeira, talvez, e uma das mais importantes, é o próprio nome do fórum, quer dizer, o SUS, o Sistema Único de Saúde, a defesa desse projeto. Esse projeto que, sem sombra de dúvida, foi de fundamental importância quando aprovado na Constituição de 88. Mas o que motivou a gente não só a discutir o SUS, foi discutir também as condições de trabalho desse profissional médico. A precarização crescente desse trabalho e das repercussões na vida desse profissional médico. Portanto, é algo da maior importância que as entidades médicas hoje se debrucem sobre essa questão e que juntos possamos enfrentar essa realidade, modificando e garantindo um ambiente ético e de maior segurança para o exercício dessa atividade. Então, eu pensei em trazer apenas os pontos que hoje nos preocupam mais no exercício da nossa atividade. Já foi aqui apresentado o ambiente de trabalho na iniciativa privada como servidor público, e nesses dois aspectos da contratação nós temos alguns pontos que merecem a nossa reflexão. Quando nós falamos da pejotização trabalhista, nós estamos retirando desse contexto aqueles profissionais médicos que fazem a opção para se tornar pessoa jurídica. Isso aí é um direito
que todo cidadão brasileiro tem de buscar a melhor forma do trabalho. Agora, quando nós incluímos nessa apresentação essa expressão da pejotização trabalhista, nós estamos falando daquele profissional médico que é obrigado a assumir a personalidade jurídica como pessoa jurídica. E nessa questão, especialmente, não só ele se expõe ao risco da fiscalização do fisco, como também de outros tributos, como também ele inverte a sua responsabilidade civil quando ele responde a um processo. Enquanto pessoa física, ele responde dentro do conceito da responsabilidade subjetiva. Quando ele se transforma em pessoa jurídica, a responsabilidade dele, na hora que ele responde a um processo, passa a ser a responsabilidade objetiva. Ele é que tem que provar que não cometeu o erro. Portanto, além dele sofrer a fiscalização da Receita Federal, que quase sempre essa opção é dada no sentido de reduzir a carga tributária, tanto de um quanto de outro, no momento da contratação, esse médico também fica exposto a uma situação gravíssima no momento em que ele se vê diante de uma ação judicial. As cooperativas, evidentemente, fazendo aqui a ressalva que eu já fiz no primeiro ponto, nós não estamos falando das cooperativas que são verdadeiramente cooperativas. Nós estamos falando das cooperativas que atuam fraudando o contrato de trabalho. Aquela cooperativa que contrata a mão de obra, terceiriza a mão de obra para prestar a sua atividade e naquela contratação estão presentes todas as regras que caracterizam um contrato de trabalho, portanto, aquilo frauda o contrato de trabalho, expõe esse profissional a uma série de riscos de perda também da sua cobertura previdenciária, o que é algo gravíssimo, porque a nossa vida ela é instável e a qualquer momento nós podemos precisar da nossa previdência para dar cobertura exatamente nos momentos de maior dificuldade. As outras espécies de contratação da iniciativa privada, elas hoje crescem, elas proliferam, e aí eu já me refiro já na área da atividade civil, a possibilidade da contratação da pessoa como prestador de serviço. Essa modalidade de contratação ela tem crescido no país, embora já um pouco mais desestimulada por aqueles que se aventuraram a fazer a contratação nessa modalidade em tempos anteriores, mas hoje ela ainda está presente nesse mercado de trabalho e também é uma outra modalidade que frauda o contrato de trabalho. E, na verdade, o que nós estamos discutindo na iniciativa privada é o fim do vínculo empregatício. Nós estamos nos tornando boias frias no exercício da nossa atividade e assumindo responsabilidades que não são as nossas. No caso do serviço público, a situação não é diferente. Nós temos, na verdade, o artigo 37, que orienta a contratação através de concurso público. Essa é uma regra da Constituição brasileira, mas que, na verdade, tem sido relegada a um plano secundário. Hoje, poucos são os editais publicados na grande imprensa convocando para concurso público, né, onde a modalidade de contratação também da mão de obra patrocinada pelo poder público tem se pautado exatamente por essas formas que são absolutamente irregulares do ponto de vista da justiça. Então, nós temos a criação de institutos com natureza de atividade do serviço social, aqui estão incluídos as chamadas organizações sociais, né, a violação ao princípio do concurso público, já me referi aqui no artigo 37, a terceirização da atividade fim, que já foi autorizada, inclusive agora nessa reforma trabalhista, o que, na minha opinião, justificaria um debate entre as nossas entidades, levando para o Supremo Tribunal Federal essa questão. Eu entendo que o Supremo, quando o Congresso Nacional aprovou a terceirização da atividade fim, ele aprova dentro de uma regra que não leva em consideração a própria Constituição quando ela estabelece as regras do Sistema Único de Saúde, que diz que o privado ele é complemento. Ora, se o privado é complemento, nós não podemos pensar em ter a mão de obra terceirizada numa atividade em que o privado é o complemento. Ali nós deveríamos ter a mão de obra concursada. Ali nós deveríamos ter a contratação estabelecida pela legislação que orienta, que normatiza a ação do poder público. E, na verdade, nós não temos vivenciado situação dessa natureza. A carreira médica, essa é uma outra questão de fundamental importância. Nós estamos hoje no Congresso Nacional aguardando a votação da nossa carreira médica de Estado e hoje foi apresentada aqui uma proposta
de carreira médica do Serviço Público Federal, que esperamos que seja uma carreira que venha a trazer esperança para os médicos que hoje atuam no poder público, a perspectiva de se ter uma carreira com começo, meio e fim, e de maneira respeitosa para esse profissional quando ele exerce a atividade da assistência à nossa população. E a precarização, evidentemente, é o resultado de tudo isso que eu estou me referindo. Na verdade, o que eu estou trazendo em 10 minutos, na verdade, são pontos que são muito mais voltados para o debate que nós precisamos fazer, e uma das reivindicações que nós fizemos foi de que nós deveríamos tentar garantir um tempo maior para esse debate, porque, sem sombra de dúvidas, um fórum como esse, ele precisa trazer conclusões que ajudem o movimento médico a trilhar o caminho da busca da mudança, da superação de situações como essa que acabam nos expondo a uma série de riscos no exercício da nossa atividade. E vamos parar também de ficar repetindo essa história de que a gente finge que paga e a gente finge que trabalha. Na verdade, eu não conheço nenhum médico que finge que trabalha. Esses mal assalariados, esses mal remunerados, trabalham muito mais e são esses que, na verdade, garantem o funcionamento de qualquer instituição, seja pública ou privada. Portanto, alguém finge que paga, mas os médicos nunca fingem que trabalham, estão sempre trabalhando, carregando o piano para manter as instituições funcionando na medida do possível. Muito obrigado. Obrigado, Darcy. Todos os palestrantes estão de parabéns, estão completando as falas no tempo. Agora nós vamos escutar a visão da FMB. Quem vai proferir o nosso colega Casimiro dos Reis Júnior, presidente da FMB. Por favor. Boa tarde a todas e a todos. É um orgulho e uma honra muito grande para a FMB estar presente nesse fórum. Bom, nosso tema hoje aqui é sobre as relações de trabalho médica, né? Relação de trabalho do médico e seus aspectos jurídicos. Eu vou primeiro listar aqui, eu consegui, nesses anos todos de sindicalismo, presidi o Sindicato dos Médicos de Campinas, trabalhei no SUS, trabalhei na iniciativa privada, sou cooperado, eu consegui elencar aqui 10 tipos de vínculo que o médico vive hoje prestando serviço para o SUS. Eu acho que a questão do médico, que nem foi colocado pela representante, acho que do Conasens, de que o médico quer ser liberal, ele quer ter a sua independência, isso é um problema dele na relação dele com o consultório dele, com os pacientes privados dele, com as empresas privadas de saúde com quem ele queira se relacionar. No SUS, não. Quando ele vem prestar serviço para o SUS, ele está prestando um serviço ao Estado brasileiro. E o Sistema Único de Saúde é um serviço de Estado brasileiro. Então ele tem que ter um vínculo que seja um vínculo reconhecido. Nós nunca teremos um Sistema Único de Saúde universal, de qualidade para todos, se nós tivermos médicos precarizados da maneira aviltante que nós vemos hoje. Por exemplo, vários de nós já trabalhamos, e eu acho que desses 10, se eu não fui os 10, eu fui pelo menos umas 8 desses vínculos. CLT, estatutário, RPA, cargo em comissão, cooperado, PJ, PJ, pessoa física, camaradagem. O que eu chamo de camaradagem? Aquele colega que está doente, tem uma diarreia, não consegue ir para o plantão, liga para você e fala, pelo amor de Deus, me cobre no plantão, depois eu vejo como eu te pago esse plantão, e a gente vai com a maior boa vontade cobrir o colega, porque a gente também já passou por isso. E a última que eu chamo de o otário. O otário tem muito a ver com o PJ. O que é o otário? É aquele bom samaritano que quer ajudar os colegas, que tem um vínculo de PJ com uma determinada empresa que presta serviço para o SUS e que acaba 5, 6, 7, 8 colegas plantonistas pendurado no PJ dele, recebendo em nome dele, que quando a coisa estoura, vai estourar de maneira muito grave em cima dele. E todas essas relações de trabalho existem hoje. Todas elas visam, como colocou a nossa companheira da MB, subtrair a esperteza de burlar de alguma maneira a legislação. Com isso a gente burla as verbas previdenciárias e que são fundamentais para a Seguridade Social, e outras verbas que o Estado acaba sendo subtraído no seu direito, né? E para a gente entender, porque a relação de trabalho ela vem evoluindo ao longo dos anos, e eu ouço muito isso, precisa se modernizar, o Estado precisa se modernizar. O que é se modernizar? O primeiro ato, a primeira lei trabalhista, conhecida como Moral and Health Act na Inglaterra, em 1802,
visava normatizar o trabalho infantil, o trabalho da mulher, para definir o que era trabalho infantil. O trabalho infantil é para aqueles que têm menos, há mais de 10 anos, abaixo de 10 anos não pode trabalhar. Então, normatizado é que o trabalho infantil, o trabalho da mulher, não poderia exceder 12 horas de jornada diária. E proibia também as mulheres e as crianças, aquelas acima de 10 anos, até os 17, de exercerem o trabalho noturno. Quem teve a oportunidade de estudar, eu fiz pós-graduação em Economia do Trabalho na Unicamp e estudei e tive a oportunidade de ver alguns documentos do que se discutia dentro do parlamento britânico nessa época, que ia ser impossível a atividade econômica na Inglaterra, que iam quebrar o Estado inglês se limitasse o trabalho infantil acima dos 10 anos e a 12 horas semanais, e a mesma coisa em relação à mulher. Então, sempre em nome da modernidade, vem se subtrair direitos e vem se impor cada vez mais precarização no trabalho do médico. O Fordismo, que criou a equipe de trabalho, a produção em série, que é muito interessante, porque o Fordismo desenvolveu o seu sistema quando ele visitou um frigorífico e viu como era desmontado um boi. Aí ele falou, teve a grande ideia de inverter o processo, em vez de desmontar o boi, eu vou montar o carro, né? E aí você criou a solidariedade de trabalho, linha de produção, como que deve ser o relacionamento interpessoal, etc. Então, esse Fordismo, depois ele foi substituído pelo que hoje está em moda de terceirização, que a terceirização não tem absolutamente nada a ver com a terceirização no Brasil. Isso é outra jabuticaba, a invenção brasileira de terceirização. O que foi a terceirização? Foi como os japoneses, através do toyotismo, conseguiram superar a produção industrial automobilística americana. Quem conhece, já desceu pela estrada de Santos, pela Anchieta, conheceu as grandes fábricas, as grandes montadoras. O maior exemplo desse é da Volkswagen, que tem lá quase uma cidade de tamanho de fábrica. Porque o esquema, até então, que era o esquema fordista, para eu produzir, por exemplo, 10 mil carros, eu tinha que ter no estoque, por mês, eu teria que ter no estoque 40 mil pneus, 40 mil motores, 40 mil câmbios, 40 mil, tudo que eu precisasse em escala, de acordo com o número de automóveis que eu ia produzir. A terceirização, que foi iniciada no Japão, era justamente o contrário. Você fazer o just in time, ou seja, você constituir outras empresas que te fornecessem no tempo real a necessidade que você precisava de pneu para você não ter 40 mil pneus em estoque, para você não ter todos esses estoques. Isso aí não tinha nada a ver com a relação de mão de obra dos trabalhadores. Isso foi uma invenção nossa para precarizar os direitos dos trabalhadores, subtrair direitos dos trabalhadores. E eu gostei muito de uma frase do Dr. Caio, quando ele encerrou, que uma hora a corda arrebenta e a condenação vem. A corda arrebenta sempre do lado mais fraco e a condenação vem sempre sobre o médico. Hoje os médicos estão sendo condenados pela Receita Federal, porque muitos entendem que esta pejotização não se constitui uma relação empresarial, mas uma relação de emprego. Portanto, o médico que ele recebeu foi renda e, como tal, ele tem que declarar como pessoa física. E nós temos aí condenações milionárias de colegas em diversos estados do Brasil sendo chamado. Inclusive, isso desencadeou uma nota do Conselho Federal de Medicina, que vai a Receita Federal discutir isso e vai com muito mais força, se for junto com a AMB, se for junto com a FMB, se for junto com a FENAM, para a gente mostrar que esses contratos são extremamente leoninos e não são impostos. Não é, e pela minha experiência, principalmente lá na região de Campinas, Campinas que já foi um exemplo de saúde pública para esse país, várias pessoas tinham Campinas como um exemplo, nós vivenciamos uma terceirização de organização social, que a GAECO lá de Campinas, junto com o Ministério Público Estadual, chama as organizações sociais e organizações criminosas. E não tem dúvidas, eles não têm dúvidas que substituirão as empreiteiras, enquanto o grande financiador de caixa 2 das campanhas políticas são as organizações sociais. Com isso, o que eu quero dizer, nós não vamos ter, porque o tema aqui, lógico que nós podemos discutir todos os vínculos do médico, como o médico quer ser, como ele não quer ser, mas nós estamos aqui num fórum discutindo ProSUS. Nós não vamos ter um sistema único de saúde universal, nós não vamos ter fixação de médico nos locais onde a gente tem a grande dificuldade de fixar, e nós não vamos fazer do sistema único de saúde o principal emprego de um médico se ele não for valorizado dentro do sistema único de saúde. Se não for uma carreira, essa que está sendo elaborada pelo Ministério da Saúde, de dedicação exclusiva, de tempo integral, ela vai ser mais um bico do médico que vai estar lá exercendo este cargo até que o consultório dele deslanche, até que alguma outra atividade dele
dê certo e ele possa, com exceção, logicamente, daqueles que têm o espírito público, que se dedicam ao serviço público, independente do salário, e sacrificam suas vidas e muitas vezes sacrificam também as suas famílias para manter a dignidade do seu trabalho. Então, a contribuição que a FMB quer dar é nesse sentido. Se vocês perguntarem, como nós fizemos uma enquete lá no Hospital Ouro Verde, onde uma organização social administrou e lesou em mais de 20 milhões o município de Campinas, 95% dos médicos não queriam ser OS. E a resposta era, mas por que você aceitou? Porque não era dada outra alternativa. Ou aceita ser OS, ou amanhã vocês estão na rua, porque eu tenho gente para trazer, para vir trabalhar amanhã aqui, queiram você queira ou que você não queira. Então essa história de que o médico quer ser liberal, isso é uma minoria extremamente pequena, na minha opinião. E tem o direito de ser. Mas para trabalhar no SUS tem que ser cargo, tem que ser carreira, tem que ser um vínculo que proíba. Alguém aqui já viu policial militar terceirizado, pejotizado, policial civil pejotizado, membro do Ministério Público pejotizado? Não, por quê? Eu falei isso num fórum lá em Campinas, falaram, mas isso é um absurdo. Pois deveria ser um absurdo maior ainda, pessoas que mexem com a vida dos outros todos os dias serem tratados dessa maneira. É um absurdo ter médico pejotizado. O médico ele pode ser um profissional liberal. PJ não é profissional liberal nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Obrigado, Casimiro. Agora nós vamos para a última palestra, que seria a visão do núcleo jurídico do CFM, e o Dr. José Alejandro Bullion. Certo? Por favor. José Alejandro Bullion. Senhores, boa tarde. Existem algumas vantagens e desvantagens em seu último expositor. As desvantagens é que tudo que tinha para ser dito já foi dito. Não tem absolutamente nada mais a ser dito, conceitualmente falando. Antes de continuar minha fala, eu gostaria de agradecer muito ao Dr. Donizete pela oportunidade de estar aqui participando desse evento, representando o Conselho Federal de Medicina, e dizer que tudo que foi dito aqui está anotado e vai ser levado em consideração no relatório que vai ser passado à diretoria do Conselho Federal de Medicina, que é o organizador desse grupo, além da Câmara Técnica, enfim. Mas algumas colocações eu gostaria Eu preparei uma palestra, mas a palestra que eu preparei já foi dita por todo mundo aqui de alguma forma. Trouxe até um julgamento do CARF, eu até posso passar por isso, mas antes disso eu gostaria de colocar uma questão aqui que muito me chamou a atenção do sua fala. O Dr. Caio também, ele foi muito pontual na colocação de necessidade de mudança de legislação. Eu estou falando no meio de médicos aqui, acho que só uma operadora do direito, advogada. O restante, a maioria aqui, são médicos e trabalham com a medicina. Eu estou trazendo uma visão eminentemente jurídica. Eu estive em frente ao Supremo Tribunal Federal, eu, Alejandro, fazendo a sustentação oral de defesa do Conselho Federal de Medicina no caso do programa Mais Médicos. Perante o Supremo Tribunal Federal, está gravado isso, vocês podem buscar no YouTube, TV Justiça, está lá. Eu desafiei os ministros do Supremo Tribunal Federal a discutir o que a Constituição Federal diz a respeito da saúde, quando ela toca o ponto de que a saúde é um direito de todo o cidadão. E é um dever do Estado. E é um dever, direito do cidadão e um dever do Estado. E eu chamei a reflexão, todo o plenário do Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte, senhores, não vamos nem entrar no mérito da legalidade do programa Mais Médicos, não é essa a questão. Estou entrando na questão da qualidade da, aspas, medicina que se quer para a população brasileira com base na Constituição. Não com base na minha vontade, não com base nas palestras que foram dadas aqui, não. Com base no que diz a Constituição Federal. Se a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão, ela obrigatoriamente tem que ser igual para todos. A saúde praticada tem que ser a mesma. Aqui no Lago Sul, quem é de Brasília, onde eu moro, Lago Sul, os hospitais estão lá, né? O DAER, Hospital Brasília. Tem que ser a mesma saúde praticada nos Jardins, São Paulo. Tem que ser a mesma saúde praticada no Copador, no Rio.
tem que ser a mesma saúde praticada no interior do Acre. Porque o Acre também é Brasil. O que eu estou falando para vocês, eu falei para os ministros do Supremo. Então, nós precisamos saber o que é o conceito de saúde, ou qual é o tipo de saúde que a gente vai aplicar para utilizar na nossa argumentação. Se a gente está falando em nível de saúde por classes, ou seja, o indígena no interior do Amazonas tem um tipo de saúde, e eu aqui no Lago Sul, em Brasília, tenho outro tipo de saúde, está tudo certo. Vamos dividir por classes, por castas. Algo muito moderno. Estou falando besteira. Vamos dividir por castas, então. Quem pode pagar e quem vive nas capitais tem uma saúde efetiva. Quem não pode tem outra. Que muitas vezes não conta nem com o médico, nem com o profissional de saúde. A gente sabe da realidade que a gente vive no Brasil. E guardadas as devidas proporções, não com essa macheza toda, eu falei isso para o Supremo Tribunal Federal. Disse, se os senhores, nesse momento, estão legitimando constitucionalmente a autorização para que um cidadão veja da Rússia com um certificado em russo, onde não é necessário traduzir, eu não sei se o cidadão é um médico ou um torneiro mecânico, não sei, está em russo. Alguém sabe ler russo aqui? Alguém é tradutor juramentado em russo aqui? Pois é, foi isso que eu perguntei. Então, se o cidadão vem da Rússia, com um diploma, que eu não sei o que é, se é de medicina ou um torneiro mecânico, e se apresenta, e ele, legitimado pelo Supremo Tribunal Federal, pode praticar a medicina no Brasil, nós estamos... O Supremo Tribunal Federal está oficializando a divisão de medicina por castas no Brasil. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Esse é o ditado, é uma letra de música, né? O Conselho Federal de Medicina foi vencido por 9 a 2. 2 ministros apenas entenderam e acolheram esse posicionamento. Para os outros 9, em outras palavras, lavar as mãos. Duvido que eles queiram ser atendidos por um médico sem registro nos conselhos de medicina. Duvido. Eles e seus familiares. Duvido. Foi isso que eu tentei dizer com palavras. Se os senhores e seus familiares tiverem que ser atendidos por esses médicos, é isso? Pode isso? Com base na Constituição, pode isso? Eles disseram que pode, mas não vão ser atendidos. Definitivamente não. Então, existe um conceito no Brasil hoje, referendado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do programa Mais Médicos, onde, institucionalmente, doutor Darcy, institucionalmente, através de um posicionamento da mais alta corte do Brasil, existe uma divisão. Quem pode, pode, quem não pode, não pode. Minha apresentação está aí, ô Pedro. Quem está lá atrás? Ah, está aqui, já está aqui. Ó. Eu não vou nem falar da relação de emprego, relação de trabalho, mas uma coisa me chamou a atenção também na fala da doutora. A leitura que ela fez. Nós aqui, e aí o doutor também fez uma divisão muito específica, né, do cargo do público e do privado. E aí eu vou parar aqui já minha fala, pedindo desculpas também, porque daqui a 30 minutos eu tenho que estar no aeroporto para ir para São Paulo por uma questão do Conselho Federal de Medicina, que era para ser amanhã e está sendo hoje, infelizmente não vou poder ficar para o debate. Mas, o que foi dito pela senhora, doutora, no tocante à irresponsabilidade dos gestores na obediência da lei, é uma coisa que me chama a atenção, no seguinte sentido. E aí eu volto à palestra do doutor Caio, ministro. A sua colocação da mudança da legislação, me parece que, e aí é o enfoque jurídico, é a chave mestra que a gente precisa para dar a volta por cima em relação a tudo o que está acontecendo. Porque quando a gente reclama dos gestores, da precarização, da não obediência da lei, da divisão por castas da aplicação da medicina, da assistência à saúde, aí eu vou, isso no campo público, eu parto para o campo privado, e no campo privado eu estou encontrando essa questão da pejotização. Onde quem não obedece à legislação, muitas vezes obrigado, coagido, é o médico.
quando lá atrás, nesse primeiro slide, a gente fala da pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação jurídica, que são as quatro pernas da relação de emprego, você tem que ter as quatro. Faltou uma. Se você trabalha 2 vezes por semana, está fora, meu amigo. Não tem emprego, não tem relação de emprego. Se não tem subordinação jurídica, não tem, pode ter as outras 3, não tem emprego. Agora, se tem as 4, tem relação de emprego. Isso é feito no Brasil desde que o mundo é mundo. Isso é CLT, a gente está falando de décadas aqui. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo? E esse é o ponto que a Receita Federal pega. Esse é o ponto que a Receita Federal pega. Ou o cidadão é coagido, ou ele faz porque ele quer ganhar mais, porque eu nunca vi ninguém falando em relação às multas da Receita Federal, porque quis prestar um serviço não eventual. A questão da pejotização e das multas da Receita Federal batem exclusivamente no ponto onerosidade. Grana, tutu, bufunfa. Esse é o ponto. Por quê? Porque hoje, algumas categorias de pessoa jurídica podem pagar até 6% de imposto. Simples. Enquanto pessoa jurídica paga 27,5%. Aqui a gente tem aproximadamente uma diferença de 21,5% por mês para cada remuneração que o cidadão está colocando no bolso. Obrigado ou não. Aí eu estou falando de números. E matemática não dá tapa na cara de ninguém. 21,5% mês. Aí vem a Receita Federal. Deixa eu ver aqui. Aqui eu estou falando. Aqui. Essa brincadeirinha aqui. Eles entendem e batem em cima disso. Aqui, inclusive, João Fernandes, é que eu faço minha saudação a esse batalhador da classe médica em relação às relações contratuais com os médicos. Falo do João Fernandes aqui porque aqui trata-se de uma questão oftalmológica. Um hospital oftalmológico aqui. Onde a Receita Federal, através do CARF, Conselho Administrativo e Recursos Fiscais, é específica e é clara ao dizer o seguinte: amigo, presta atenção. A partir do momento que eu tenho os 4 pressupostos de relação de emprego, não adianta você chorar, não adianta você gritar, a gente vai autuar e vai multar. Sabe qual é a projeção de, entre aspas, fraude tributária por ano, só nessas relações? Eu fiquei assustado quando eu vi. 20 bi. São 20 bilhões de reais ano que a Receita Federal entende que são desviados nesse tipo de transformação. Só em Brasília, onde eu tenho mais contato, sei que está havendo em Espírito Santo, sei que está havendo no Amazonas também, a coisa está feia no Amazonas, né, Tuviana? Está feia? Alejandro. Está acabando, né? Já passou. 1 minuto, então. Aqui eu fecho minha escola. Só em Brasília, autuados 200 milhões de reais. Então, realmente, senhores, e aí a reforma trabalhista está vindo aí. E aí eu volto ao que o doutor Caio falou. E peço desculpas por me alongar. Ou a gente trabalha, do ponto de vista jurídico, na alteração da legislação. E aí, esse é o fruto do debate que a gente tem que... Qual é o modelo que a gente vai levar? Qual é o projeto que a gente vai levar? Como é que a gente vai sair? Lembrando que o Supremo Tribunal Federal já regularizou a terceirização da atividade fim, o que é um, entre aspas, para essas multas que já estão consignadas, é um bom sinal, aí eu estou falando para os médicos, tá bom? Isso é um bom sinal, isso aí é um passo a mais para a gente tentar derrubar, exatamente. E aqui eu gostaria de... Aqui eu finalizo mesmo. Aqui o último ponto dos tributaristas. Os tributaristas com quem eu conversei para poder fazer essa apresentação, me colocaram esse ponto que eu gostaria de ler. Ó. Considerando o princípio da liberdade contratual e a fluidez das relações pessoais e negociais na era digital, lembrando que não estamos mais na Idade da Pedra e não estamos mais em 1960, estamos na era digital, bem como a completa inexistência de relação trabalhista entre os médicos e seus tomadores de serviço, não nos parece que as autuações nesses moldes se sustentem. Aí eu trago também o último julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a atividade de fim ser terceirizada.
Isso porque, além do Supremo Tribunal Federal já ter manifestado pela ilicitude da terceirização das atividades fins, não se faz necessária a existência de suporte físico aos profissionais das clínicas para caracterizar sua natureza de sociedade simples. Aqui eu estou falando do campo privado. Gostaria de ter falado uma série de outros conceitos que estariam mais claros se a gente tivesse mais tempo. Não tenho. Lamento ter passado do tempo. Em outra oportunidade, eu me comprometo a trazer conceitos e uma didática melhor para os senhores, mas gostaria de chamar a atenção para os senhores para esses pontos todos que são essenciais para a nossa discussão, sempre levando em consideração a palestra do ministro Caio, no sentido de mudança imediata de legislação, sob pena de estarmos todos enrolados. Se os gestores públicos não cumprem as leis, nesse caso, os médicos e as instituições empregadoras também não estão cumprindo, ou seja, ninguém está cumprindo a lei, está todo mundo sendo autuado, 20 bilhões de reais por ano estão sendo desviados, a gente tem que fazer alguma coisa para regularizar a situação para todo mundo. Não estou falando quem está certo ou quem está errado. Temos que fazer algo. Obrigado, presidente, peço desculpas.